Olá, bom dia. 2 anos atrás, na Páscoa de 2018, eu estive aí em Pernambuco para assistir ao espetáculo Paixão de Cristo. De Nova Jerusalém, vivi nesse dia momentos únicos, aliás, inesquecíveis. E neste ano, não podemos mais ir por causa do coronavírus. Mas eu quero muito rever esse espetáculo e convido você a rever comigo. Vamos fazer deste momento um momento de oração juntos. Espero vocês. Estamos no Agreste de Pernambuco, na Nova Jerusalém. E eu convido você a participar de coração desse momento solene. Meu filho! Paixão, morte e ressurreição. Jesus vive! Ele ressuscitou! Nós vamos voltar ao tempo. Isso mesmo. Vamos começar? Jesus, filho de Davi, dá-nos a tua luz! Bem-aventurados vós que sois pobres, vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que tendes fome, sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, sereis consolados. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, sereis justiçados. Bem-aventurados os puros de coração, vereis a Deus. Ensinaram-vos que foi dito: amarás o teu próximo e terás ódio ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos caluniam. Que me adiantará perdoar se todos me condenam? Sou eu que vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Dos antigos o que ouvimos foi: olho por olho e dente por dente. Conheceis os mandamentos: não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás adultério, honrarás pai e mãe. E digo mais: que os ricos vendam tudo o que têm e distribuam com os pobres, pois é muito difícil entrar um rico no céu. Queremos falar com o mestre? Agora não. Ele está ensinando. Por favor, é para que o meu filhinho o veja. Deixai vir a mim as criancinhas, não as detenhais, porque delas é o reino de Deus. Se não vos tornardes parecidos com as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem acolher em meu nome uma criança assim, a mim é que acolhe. Mas ai de quem ofender a um desses pequeninos que creem em mim. Melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma pedra de moinho e o jogassem ao fundo do mar. Filho de Davi, cura os nossos males. Tem piedade de mim, filho de Davi. Cala-te, espera que ele te chame. Aproxima-te. Que queres que te faça? Faz com que os nossos olhos se abram, Senhor. Senhor, dá-me a tua luz. Meus olhos estão mortos. Credes que eu possa fazer isto? A ti, tudo é possível. Seja feito segundo a vossa fé. Eu vejo, Senhor. Eu vejo, Senhor. Eu te vejo, mestre. Eu te vejo, mestre. Bendito sejas, Messias da Galileia. Eu vejo. Bendito sejas, Messias da Galileia. Eu vejo, Senhor. Glorifico-te, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e as revelaste aos simples. Vinde a mim, todos vós que andais angustiados e oprimidos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois a minha doutrina é leve e suave é a minha lei. Mestre, ensina-nos a rezar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. Assim é que haveis de orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Mestre! Mestre! Jesus! Mestre! Mestre! Jesus! Jesus! Mestre! Sai e retira-te daqui, porque Herodes te quer matar. Vai e dize a essa raposa que vou expulsando demônios e fazendo curas hoje e amanhã. E só no terceiro dia terminarei. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã tenho de caminhar, porque não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. João foi preso. João preso? Esses cães romanos. Não foi Roma, foi Herodes. O maldito Idumeu. E que diz o povo? Que faz o povo? João precisa ser libertado. Quando as espadas estão nos punhos dos soldados de Herodes, que pode fazer o povo? Quando as lanças estão nas mãos dos legionários de Roma, que pode dizer o povo? Vem cá. Lança tua vista até o horizonte. Vês alguma árvore? Aquelas sombras ao longe parecem-te árvores. Porque como árvores estão plantadas na terra. Antes, milhares de árvores. Agora, cruzes. Uma cruz para cada homem que se decidiu a falar ou agir. Devemos falar até que a última árvore seja transformada em cruz. Há mais homens sob o jugo de Roma que árvores nos montes da Galileia. Vamos para Jerusalém! Vamos nós também para morrermos com ele! Vamos para Jerusalém! E coloridas tapeçarias do Oriente. Bendito seja o filho de Davi! Bendito o rei que vem em nome do Senhor! Bendito seja o reino do nosso pai Davi! Tirai daqui estas coisas! Não está escrito que minha casa é casa de oração? Vós, porém, a transformastes num covil de ladrões! Não existe salvação sem cruz. E, infelizmente, nós vivemos num mundo em que as pessoas pensam que Deus pode ser comprado. Deus não é supermercado. Deus não é comércio. Tá? Deus é amor. Deus é entrega. Destruí vós este templo, e em 3 dias o reedificarei. Destruir o templo, ele fala de si mesmo e nos avisa que nós somos o templo de Deus, pelo batismo. 46 anos levou a construção deste templo, e tu pretendes reedificá-lo em 3 dias? Este é realmente o profeta que devia vir ao mundo. O que você pega para você nessa experiência? Para mim, acima de tudo, é o amor, não por ele, mas pelos outros, né? Pelo próximo. É o quanto ele consegue deixou tudo de lado pela missão dele. Sabemos que és amigo da verdade. Qual é a tua opinião? É lícito pagar tributo a César? Temos ou não temos que pagar? Por que me tentais? Mostrai-me a moeda do tributo. Eis um denário. De quem é esta imagem e a inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eu estou um anjo aqui, fora da história, entrando na história, mas você que está em casa, preste bem atenção. Não façamos da casa do nosso Deus um comércio. Isso é muito sério. Amém? Amém. Afinal, quem és? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, por que não dizes abertamente? Já vos disse e não me acreditastes. És o impostor. Vamos apedrejá-lo! Por qual motivo quereis apedrejar-me? Porque és um violador do sábado. Porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Eu sou o Filho de Deus. Continua a blasfemar.
Blasfemou! Ele está blasfemando cada vez mais! Esta mulher acaba de ser apanhada em adultério. Na lei, Moisés ordenou que se apedrejassem essas mulheres. E tu, o que dizes? Vamos apedrejá-la! Se nada dizes, vamos cumprir a lei. E escolheremos a ti para atirar a primeira pedra. E decides? Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou. Ninguém, Senhor. Nem eu te condenarei. Mulher, vai e não tornes a pecar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se apresentam formosos, mas por dentro estão cheios de cadáveres e de toda espécie de podridão. Vós, no exterior, apareceis justos aos olhos dos homens, quando estáis cheios de roubos e de perversões. Com essas palavras também ofendes a nós, doutores da lei. Ai de vós também, doutores da lei, que sobrecarregais os homens de fardos insuportáveis, quando vós mesmos nem com um dedo tocais nesses fardos. Dura esta linguagem. Isto vos escandaliza? E quando virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? Mestre, estás colocando em perigo a tua vida. Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Eis que a tua casa será abandonada e ficará deserta. Pois vos declaro que não me tornareis a ver até o dia em que haveis de exclamar: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Este homem precisa ser detido imediatamente. Não agora. Saiamos daqui. Provocaste a ira dos príncipes e sacerdotes. Pensas que vim trazer a paz à terra? Não, digo-te eu, mas a espada. O Senhor disse, eu vim trazer a divisão, a espada. O que significa isso? A justiça. Daqui por diante, haverá discórdia entre cada 5 que se acharem na mesma casa. Eu vim para lançar fogo à terra, e como desejo que arda. Blasfêmias! Vamos reunir o conselho. Ah, Jerusalém, se ao menos neste dia que te é oferecido, soubesses o que poderia te trazer a paz. Porém agora estas coisas estão ocultas aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e investirão contra ti e atacarão por todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e aos teus filhos. E em todo o teu âmbito não deixarão pedra sobre pedra, porque não soubeste conhecer o tempo em que foste visitada. Temos que tomar uma decisão. Como vistes, Jesus de Nazaré está em Jerusalém. Ele deve ser preso e condenado. Seus discursos influenciam a imaginação popular. Acaso a nossa lei condena um homem antes de o ouvir? És tu também, Galileu? Não, mas o homem que quereis prender é considerado profeta pelo povo. Examina as escrituras. Verás que da Galileia não se levanta profeta. Ele subverte as leis e os costumes. É um agitador e um perturbador da ordem pública. Atentando contra o templo e contra César. E por isso ireis prendê-lo e condená-lo. Prendê-lo sim, mas que não seja no dia da festa, a fim de que não se amotine o povo todo. Que seja no dia da festa, a fim de que sirva de exemplo ao povo. É necessário que ele morra. Não estão a entrar por vossas narinas os ares e presságios que prenunciam as tempestades de ódio? Quereis também ver a nação destruída? Pois deixai livres a Jesus de Nazaré e seus discípulos, que pela sua agitação eles decidam o nosso destino. Ninguém pode fazer o que ele faz se Deus não estiver com ele. Se Deus está com ele, quem está conosco?
Jesus de Nazaré deve ser destruído. Ele deve ser eliminado para sossego da lei e segurança da ordem. Como te atreves a invadir o conselho? É sobre o Nazareno. Quem és? Eu sou Judas de Querió, seu discípulo. Sei que quereis prendê-lo. Sim, e a todos que o acompanham. Judas de Queriote, discípulo do amado Jesus de Nazaré. Quanto me dás para eu vos entregar Jesus? Vais trair Jesus de Nazaré? Quanto queres? Quanto me dás? 30 ciclos de prata. Entregar Jesus? 30 ciclos? É pouco? Bem, se é justo, dai-me a recompensa. Se não... terás a tua recompensa. Quando o prenderemos? Hoje à noite. No horto, onde todos se recolhem para dormir. Toma! 30 moedas. Esta noite, os soldados estarão lá. Judas, pelo preço de um vil escravo, entregas o teu mestre. Judas, teus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Por quê? Porque o desencanto entrou no meu coração. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, porque não comerei outra antes da Páscoa perfeita, aquela que será celebrada no reino de Deus. Devíamos ter deixado a cidade. Senhor, saiamos de Jerusalém. Ainda estão abertas algumas portas. Podemos sair sem que nos vejam. Assim não poderão te prender. Todos nós te protegeremos. Em verdade vos digo, um de vós é que há de me trair. Nós? Um dos nossos? Aqui, onde há somente amor, não pode estar o fel da traição. Um de vós que come comigo há de me entregar. Esta noite a indignação e a revolta tomarão conta de vós, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Mas depois de ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Senhor, eu nunca me revoltarei contra ti. Estarei sempre a teu lado. Pedro, Simão Pedro, Satanás te reclamou com instância para te joelhar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que nunca te falte a fé, ainda que me venhas a negar. Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. Ah, Pedro, em verdade te digo, que ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me terás negado. Mas eu estou pronto a ir contigo para o cárcere e para a morte. O Filho do Homem vai para a morte, conforme está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem foi traído. Mais valeria a esse homem não ter nascido. Serei eu, Senhor? Quem é? É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Sou eu, por acaso? Tu o disseste. Tu deves saber. O que tens a fazer, faze-o depressa. Esse é o maior milagre. Jesus nos dá Ele mesmo como alimento. Tomai e bebei dele todos. Este é o meu sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os homens pelo perdão dos pecados. Fazei isto em minha memória.
Já não estarei convosco por muito tempo. Para onde vai, Senhor? Vou preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e vos tiver preparado o lugar, viverei novamente e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E sabeis para onde vou. E sabeis o caminho. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Acreditai sobre a minha palavra. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Por que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Pai, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Estes agora conheceram que todas as coisas que me deste vêm de ti. E conheceram verdadeiramente que eu saí de ti. E creram que me enviaste. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Pai, o mundo não te compreendeu. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eu não rogo somente por eles, mas por todos os que hão de crer em mim por meio de suas palavras. É chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Agora minha alma está abalada. Que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas se foi precisamente para isto que me sobreveio esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Essa imagem do quadro parado foi fantástica. E nunca vi na minha vida, primeira vez. Agora nós vamos seguir para cá. Ele vai para Horto das Oliveiras. E você sabe que nesse é o momento da angústia suprema. De repente você está me acompanhando agora, passando por uma depressão. Só quem passou sabe o que eu estou falando. Ei, essa é a hora. Ele sofreu por nós. Meu Pai, se é ainda possível, afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Tu não beberás, se esta não for a tua vontade. Porventura és aquele homem que pôs a terra em confusão e fez estremecer os reinos. Também foste ferido como um simples mortal. Foste longe demais como homem. Provocaste os fortes e poderosos. Ficaste perto demais como Deus. Desiludiste os fracos e escravizados. Os que te amam estão nus como os encontraste. E os campos e os tribunais continuam cheios de violência. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Sereis justiçados. Não tiveste força para derrubar os que estão nos tronos, e nem poder para livrar os que estão nos grilhões. Os dias do homem, agora como antes, são cheios de trabalho, dores e amargura. Bem-aventurados vós que agora chorais. Sereis consolados. Jesus de Nazaré, tu te fizeste profeta quando eles clamavam por um libertador. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus de Nazaré, basta que deis aos homens o que eles querem. Dá-lhes ódio em vez de amor. Dá-lhes guerra em vez de paz. Dá-lhes terra em vez de céu. Pai, afasta de mim este cálice. Não o que eu quero, mas o que tu queres. Como um homem morrerás e cairás como um príncipe qualquer. Ai de ti, Jesus. Ai de ti, homem ferido por Deus e humilhado. Seja feita
a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Qual o momento mais difícil do Senhor? Foi esse. Porque você tinha tudo para... O Senhor poderia ter dito não. E é a hora da dor. E a maior batalha que acontece aqui. Durante 19 anos, eu ajudei pessoas com depressão. E eu não acreditava. Eu achava literalmente a palavra essa, frescura. Não, isso não existe. Não, eu ajudava aqui e lá, até que eu caí na depressão. Então, eu sei o que é essa dor. Quem sentiu sabe o que eu estou falando. É uma sensação de vazio que dói. Essa sensação que você colocou, de um misto de que... sensação de morte. E foi aí a importância da fé. A vitória foi aqui. Ele queria te derrotar aqui. O que é a sugestão? A sugestão ela começa, primeiro vem a atração. Aí vem, se você consentisse, aí o pecado aconteceria. E você não consentiu. Levantai-vos. Vamos. Deus te salve, mestre. Amigo. Infelizmente que dói. Dói. E aqui o rei Davi coloca várias vezes sobre isso. Aquele que comia do meu pão é aquele que me traiu. Judas, com um beijo atraiçoas o filho do homem. E fez questão, como você mesmo citou, de beijá-lo. Quer dizer, a pessoa, além de fazer a maldade, ainda na frente da pessoa, ainda vai, ainda o entrega com um beijo. E nós que como estamos agindo? A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que buscais, deixai ir a estes. Ninguém tocará no mestre. Pedro, guarda a tua espada, pois quem ferir com a espada pela espada morrerá. Herodes, Pilatos foi cientificado de que este homem é Galileu. Manda-te para que o julgues, pois é dos teus domínios. Foi lá que ele começou a pregar a sua doutrina. E o que é que ele prega? Podeis informar ao vosso amado rei? É um agitador. Perguntei o que ele prega. Que os homens se amem uns aos outros. O quê? Repete isto, por favor. Que os homens se amem uns aos outros. Se ao menos fosse que os homens amem as mulheres dos outros. E que mais? O que mais ele prega? Que os ricos devem vender o que têm, distribuir com os pobres e procurar o caminho do céu. Mas ele tem uma fértil imaginação. E uma deliciosa doutrina? Olha aí o meu céu. E sabe lá o diabo quanto isso me custa? Então achas deliciosa a doutrina que já arrasta milhares de homens ao apelo da subversão. O astuto e hábil rei Herodes está encantado com o jovem Galileu, a ponto de esquecer a sua própria coroa. Por que degolaste João Batista? Porque o amavas? Responde, Herodes! Cala-te! O resto ouvirás de mim, Herodes. Degolaste o Batista porque temias a violência que a sua língua já armava e que fazia tremer o teu trono. Por isto o mataste. Cala-te, maldito! Ou eu te mato também. Mata-me. E deixa vivo esse aí, que é mais poderoso do que João, e fará com que o teu trono caia e role no pó a tua cabeça coroada. Solta-o, Herodes. Solta-o e verás os seus milagres. Solta-o e provarás do seu poder.
Poder que transformará os teus súditos em rebeldes, que substituirão a moeda do tributo pelo punhal da vingança. Ele não só escarnece do teu poder, como te despreza. Quem és tu, afinal? Deus ou demônio? Solta-o, Herodes, e verás qual dos dois está dentro de ti. Solta-o, Herodes, e verás o demônio em suas mágicas. Mágicas? É verdade que ressuscitaste um morto. És mais poderoso que teu rei. Se eu disser a este soldado, mata aquele homem, ele mata. Mas nada acontecerá se eu disser àquela coluna, sai do meu caminho. Tu podes fazer todas essas coisas? Dá-me água. Disseram-me que num festim como este, fizeste um belo milagre. Repete-o agora para o teu rei. Transforma em vinho esta água. Vamos. Estou propondo um acordo entre poderosos. Não atendes ao teu rei. Negas o seu pedido. Não. É que o seu poder o abandonou. Como também te abandonaram os teus homens ao te deixares prender. Nada mais és. Nem mágico. É este o vosso profeta agitador? Um pobre diabo, ao qual até a língua se nega a obedecer em sua própria defesa? Olhai-o agora, com a túnica dos tribunos em combate. Tremei, homens! Este é o que vai derrubar as tendas e fazer crescer espinhos nos palácios. Tremei, Anás e Caifás, pois que vai ao campo que esmagará as vossas cabeças. Tremei com ele, todos, que de funesto medo já vos contagiou a sua fraqueza. Ide-vos daqui, todos, para Pilatos. Soldados, expulsai-os! Fora daqui! Fora! E agora, Herodes acaba de mandar Jesus de volta a Pilatos. E vocês vão ver o que vai acontecer após o intervalo. O governador Pôncio Pilatos, representante de César e Roma. Pilatos, Herodes te devolve Jesus de Nazaré. Disse que tu o julgues. Esta é a tua missão. Trouxestes esse homem sob acusação de incitar a revolta, como um agitador e perturbador da ordem pública. Interroguei na vossa presença e não encontrei nele culpa alguma dos crimes de que o acusais. Isso é absurdo! Nem Herodes tampouco. Bem vedes, nada há contra ele que lhe faça merecer a morte. Mas isto é uma irresponsabilidade! Vou, portanto, dar-lhe a liberdade. Um homem submetido ao nosso conselho e considerado réu de morte! Esse homem é réu de morte! É verdade que és o rei dos judeus. Tu o disseste. Sim, sou o rei. Para isto nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo homem que ama a verdade, escuta a minha voz. E o que é a verdade? De quem é a verdade? Tua, que afirmas ser rei, que dizes ter reino e servos, que impedes que os teus homens lutem e te defendam? Que permites como rei que te prendam e atem as mãos? A verdade deles que aqui te trazem como bandido e falso rei, para o qual pedem a morte? Ou a minha verdade que de tudo isso está farta? Disseste-me que és rei num reino no qual os homens não lutam e vivem sob o império da verdade. Os homens só não aceitam a luta quando lhes falta o ódio. Estais certos de que ele não é um louco? Zombas de nós publicamente, Pilatos. Se ele não é um louco,
De onde vem, então, a loucura que vos fez invadir todo o pátio e que convosco já sobe essas escadarias? Vem, acaso, a loucura de dentro de vós? Além do ridículo, agora também nos injurias. Este homem é réu de morte! Réu de morte! Segundo a tradição, pela Páscoa, eu sempre dou liberdade a um prisioneiro. Em nossas prisões encontra-se preso Barrabás. A quem quereis, pois, que eu liberte? A Jesus de Nazaré? Ou o assassino Barrabás? Barrabás? Ou quereis sangue somente? A morte! Morte ao Nazareno! Vou castigá-lo e dar-lhe liberdade. Açoitai a Jesus de Nazaré. Eis que vos apresento Jesus de Nazaré. Eis o homem. Nós temos uma lei. E segundo a lei, ele deve morrer. Ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Diz que é Cristo, o Messias. Ele se diz isso? De onde és tu? Quem és tu? Levantam graves acusações contra ti. Pedem a tua vida. E que eu te condene e nada dizes. Então não sabes que tenho poder para te crucificar. E que tenho poder para te dar a liberdade. Poder algum tu não terias sobre mim, se do alto não te fosse dado. Por isso, maior pecado tem quem me entregou a ti. Trazei Barrabás. Eis que cumpro a minha palavra, conforme o vosso desejo. Barrabás é livre. Viva Barrabás! Agora, já que foi castigado, soltarei também Jesus de Nazaré. Se soltas esse, não és amigo de César. Todo homem que se faz rei é contra César. E tu o defendes em vez de condená-lo. Queres ser também acusado de traição? Basta! Acaba de assaltar-me uma impressão de que pareceis ter esquecido do tipo de autoridade a qual vos estáis dirigindo. Inexplicavelmente fugiu de vossa memória que essa autoridade representa Roma. Eu é que decido a quem, quando e como se deve matar. Só Roma pode matar. Dizeis bem, só eu posso condenar à morte. Já notaste isto? Esse problema do poder? Até mesmo os irracionais podem dar a vida, mas a dor, a injustiça, a morte, o mal, enfim, em toda a sua dimensão, só pode ser imposto pelos poderosos. Em resumo, sem o poder, não há o mal. A impunidade é o manto sobre o qual o mal floresce. A propósito, o que dizeis? Tu dizias que representas Roma? E tu, Caifás, o que dizes? Que só tu podes matar. E tu, Anás? Pretendia dizer-te, tu, Pilatos, é que parece que esqueceste do tipo de autoridade a qual estás subordinado. Fugiu da tua memória que esta autoridade se chama Tibério,
E tu bem conheces o orgulho e a violência de Tibério. E tu me ameaças com ela? És tu que te expões a ela! Tibério precisa de um governador na Judéia, e este agora és tu. Poucos podem obrigar a Tibério que este governador deva permanecer essencialmente Pilatos. Muitos, porém, podem impor a Tibério que Pilatos deixe de o ser. Tu, por exemplo. Herodes, com certeza. E Anás, com certeza. E Caifás, com certeza. E todos vós podeis, é claro, fazer com que Tibério tire Pilatos do governo da Judéia. Mas o que não podeis evitar é que a Judéia tenha um governador de Tibério. O que não podeis evitar nesse momento é que esse governador seja Pilatos. Pilatos representando o poder conquistador, o poder impune, o poder da morte. Sobre vós, Anás, vós, Caifás, e vós, outros príncipes e sacerdotes que aqui representais um povo subjugado. Eis o vosso rei! Crucifica-o! Hei de crucificar o vosso rei? Não temos outro rei senão César! A morte! Hei de crucificar o vosso Deus? Não temos outro Deus senão o Deus de Moisés! Eu sou inocente do sangue desse homem. A vós pertence toda a responsabilidade. Que o seu sangue não caia sobre mim. Que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Que caia sobre nós. Que seja crucificado. Será preciso todo este sofrimento, João? A palavra do profeta tem de ser cumprida. Não pode ser alterada. Exceto por Deus, João. Exceto por Deus. Somente Ele poderá alterá-la. Pois ninguém pode exercer pressão sobre a sua mão ou cessear a sua misericórdia. Ele que salva a inocente ovelha da boca do leão. Ele que protege o cordeiro das garras afiadas da águia. Ele que cria e altera a ordem das estações e os caminhos do mundo. Não poderá ele enviar um anjo para deter a espada que ameaça a realização do sacrifício? Ele determinará o destino do meu filho, levando-o para se sentar à sua direita, como foi predito pela palavra do rei Davi. Maria, escuta. Meu filho subirá aos céus como Elias, numa carruagem de fogo. Como Elias, não. Segundo a profecia, ele terá uma morte infame, igual a de um homem qualquer, desprezado e humilhado. A Deus nada é impossível. Ele que pode modificar o curso do universo, não seria capaz de apagar os pecados do mundo sem derramar o sangue do meu filho. Vejam o cortejo. Ai, Celeste, tem piedade de mim. Não me poupes qualquer sofrimento, mas não me separes de meu filho. Meu filho! Mestre, meu senhor, quem irá rogar por nós? Quem se compadecerá de nós? Quem nos perdoará pelas nossas mentiras? Na hora da minha angústia, Ele caiu por nós. livra minha alma da morte. Os meus pés da queda, os meus olhos das lágrimas, Fofoca, Senhor. língua, mentira. Filhas de Jerusalém,
Não choreis por mim. Chorai por vós e por vossos filhos. Porque dias virão em que se há de dizer: felizes as estéreis, felizes as entranhas que não puderam conceber e os seios que não puderam amamentar. Os homens então dirão aos montes: caí sobre nós, e as colinas cobri-nos. Se eles fazem isso ao lenho verde, o que acontecerá ao seco? E agora a cena fala por si só, e após essa cena, intervalo. Por que o traíste? A imensidão do seu amor me sufocava, e o infinito da sua misericórdia me causava náuseas. Queria nos dar o céu quando a terra nos bastaria, e ele tinha uma terrível e louca missão. Queria limpar-nos dos nossos pecados, carregar sobre ele os nossos pecados. Que seria de nós, de nossas vidas sem pecado? Não sei mais onde está o começo e o fim, nem o porquê das coisas. Apenas um imenso cansaço que me escorre como água pelo corpo. Vem comigo. Terás descanso para o teu corpo. É inútil. É a alma também. Um mar de amargura entrou-me pela boca e afoga-me o coração. Vem. É para o descanso absoluto. E qual é o teu descanso absoluto? O que a morte dá. Não! A morte não! Não a morte! Então vive com tuas lembranças e teus remorsos. Clama aos céus o teu pecado e o teu desespero. Se eu falar, nem por isso se aplacará a minha dor. Então te cala. Se eu me calar, nem por isso ela se afastará de mim. Então clama. Ri. Chora que ajuda a desabafar. Não há mais risos nestes lábios, nem canções nestes ouvidos, nem mais pranto nos meus olhos. Só o desencanto em meu coração. Vem, meu irmão, no desespero. Vem para a grande noite do homem, onde tudo se apaga, onde nada verás. Nada ouvirás, nada sentirás, nada, nem ódio, nem amor, nem pecado, nem perdão, nada, apenas nada. Satanás! Em tuas mãos entrego meu corpo. A justiça de Pilatos condenou Jesus, o Nazareno. Se quereis provar a sua inocência, apressai-vos. A justiça de Pilatos condenou Jesus, o Nazareno. Se quereis provar a sua inocência, apressai-vos.
mesmo tempo colocando em três línguas, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, em grego, em latim e hebraico. Preste atenção agora do clamor de Deus. De quantos? Meu Deus, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me abandonaste? Tu que destruirias o templo e em 3 dias o havias de reconstruir, salva-te a ti mesmo! Não te entregaste nas mãos de Deus? Pois que ele venha te salvar, se de fato te ama. Se és o rei de Israel, desce agora da cruz e acreditaremos em ti. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não és tu, Cristo, pois salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Não temes a Deus quando sofres o mesmo suplício? Nós sofremos o castigo dos nossos crimes, mas ele nada fez de mal. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu filho! Mulher, eis aí o teu filho. João, aí tens a tua mãe. Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Eu tenho sede. Eu tenho sede. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quebrem as pernas dos condenados. Não, esse está morto. Vou tratá-lo como um rei em combate. Não! Trago a autorização de Pilatos para que me entregues o corpo de Jesus. Esse é o momento um dos mais difíceis. E ela viu tudo. Pobre filho, quanto sangue, quanta ferida nesta carne lacerada. Quanta dor no teu corpo torturado.
miséria neste rosto escarnecido. Quanto horror, pobre filho, no teu cadáver esmaecido. Ela sabe o que é dor. Recorra a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelas mães sofridas, de um filho morto, de uma filha morta, seus filhos, rogai por nós, Mãe. Por causa da Páscoa, o Senhor é enterrado nesse lugar. Ficai aqui, de guarda. São ordens de Pôncio Pilatos atendendo a um pedido dos judeus. Tiraram o corpo do meu Senhor. Jesus não está mais aqui. Como pode ter acontecido? E por quê? Qual o motivo? Deve haver alguma explicação. Precisamos descobrir para onde o levaram. Vamos! Por que choras, mulher? É que tiraram o corpo do meu Senhor. Eu não sei onde o colocaram. A quem procuras? A Jesus. Se foste tu que o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei comigo. Por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Jesus ressuscitou conforme tinha predito. Vai ter com os teus irmãos e dize-lhes que Jesus está vivo e que subirá glorioso para o seu Pai, para o meu Deus e o teu Deus. E em 40 dias se cumprirão todas estas verdades. Avisa a todos que sigam para Galileia. Lá eles o verão. Jesus vive! Ele ressuscitou! Jesus vai para Galileia, onde há trigo nos campos e cantigas nas cidades. Vinde comigo! Vamos para Galileia! Jesus vive! Ele ressuscitou! Ele está vivo! Vivo! Parabéns.
sem palavras, com palavras. Jesus